0, todo mundo focado aqui. Quem estiver aqui no banheiro, espera até o final do culto agora, por favor. Qual é o seu potencial? O que você tem condições de realizar? Você sabe? Alguns podem olhar essa pergunta simplesmente pelo aspecto humano. Qual é o meu potencial de compra? Qual é o meu potencial de cultural? Qual é o meu potencial para vendas? Qual é o meu potencial para empreender alguma coisa? Mas, queridos, eu quero perguntar algo ainda mais profundo. Qual é o seu potencial para as coisas de Deus? Qual é o seu potencial para agradar a Deus, viver para Deus, servir a Deus, empreender para Deus e ver o nome do Senhor ser glorificado? Qual é o seu potencial? Até onde você pode ir? Qual é o seu limite? Qual é o seu edge? O que Deus espera de você e aonde você está nessa escala? O que você está esperando para buscar o seu limite para aquilo que Deus tem para você? Eu estive na Alemanha há alguns anos atrás e estive pregando ali em 2 cidades. E aquela viagem foi muito legal. Não apenas por causa da salsicha alemã, não apenas por causa do ambiente agradável do que os irmãos prepararam, não apenas por causa dos cultos, mas por causa de algumas lições que eu aprendi ali. Eu tive a oportunidade de ir num lugar onde Karl Marx começou ali um jornalzinho na cidade de Colônia. Karl Marx começou um jornalzinho ali, furrequinha, um jornalzinho de quintal, um jornalzinho de casinha de fundos ali, um negócio simplérrimo, mas sua ideologia atingiu o mundo. E tivemos guerras, tivemos movimentações econômicas, tivemos movimentações sociopolíticas em função de a ideologia de um homem que começou um jornalzinho na cidade de Colônia, nos fundos de um predinho lá. Nessa viagem também, eu pude conversar com algumas pessoas sobre Hitler. Eu não sei quantos sabem, mas ele era um militar de baixa patente. Ele não era um general. Ele não era um almirante, mas um líder militar de baixa patente, liderou um movimento em seu país, ganhou a credibilidade do seu país, a tal ponto de fazer um povo acreditar, ou pelo menos parte de um povo acreditar, que a Alemanha poderia dominar todo mundo, e assim foram. E por causa disso, pelo menos 6 milhões de judeus morreram e pelo menos 20 milhões de russos morreram, fora as outras nacionalidades. Nessa viagem também pude fazer uma visita à casa de Martinho Lutero. Que emoção. Um homem baixinho, gordinho. A casa dele, para você ir de um cômodo para o outro, você tem que se abaixar, senão você bate com a cabeça, que a casa foi feita no formato dele, ele era baixinho. Mas naquele pote pequeno tinha um perfume caríssimo. Meus irmãos, quando você vai na área onde estão os escritos de Lutero naquela casa, você não acredita. Aquele homem não escreveu alguns livros. Aquele homem escreveu enciclopédias. Sua ideologia da reforma protestante fez com que a Bíblia fosse gerada em 10 semanas apenas, na tradução do Novo Testamento grego para o alemão, gerando a língua alemã, porque não existia língua alemã. Você tinha dialetos germânicos.
Quando Martinho Lutero, em 10 semanas, pega do grego e traduz a Bíblia toda para o alemão, pegando o melhor de cada dialeto, ele fez 2 trabalhos na verdade, porque ele não só traduziu do grego para o alemão, mas ele escolheu os melhores termos para montar a tradução alemã, daí surge a língua alemã. Por causa da reforma protestante, surge todo o processo de democracia. Se não fosse o evangelho, nós só teríamos regimes totalitários, gananciosos, dominando o mundo. Por causa de Lutero, a imprensa vai para frente. Por causa de Lutero, o espírito de liberdade sopra sobre o mundo. Meus amados irmãos, por causa de Lutero, a igreja redescobre a palavra de Deus, sendo acima da palavra dos religiosos. Porque até o momento, quando a igreja dizia uma coisa, a palavra era esquecida, porque a palavra do Papa, a palavra da autoridade religiosa era mais valorizada do que a palavra de Deus. E, por exemplo, eram cobradas indulgências, não sei se você estudou isso com a tia Teteia, mas as pessoas cometiam um pecado, ela pagava um valor, estava perdoado. Você fez o quê? Falei um palavrão, R$150. Você fez o quê? Adulterei, meu irmão, R$2.500. E você ganhava um papel com um carimbo do líder religioso e pronto, você estava perdoado. Quando a gente sabe que o arrependimento é fruto, que o perdão é fruto do arrependimento. O arrependimento honesto, sincero, diante de um Deus perdoador. Meus amados irmãos, 3 homens, o que os diferenciou? Karl Marx, Hitler, Lutero. 3 homens que impactaram o mundo. O que os diferenciou? Câmeras em mim que eu vou te responder agora. Na mão de quem eles estavam. Você pode ter um potencial violento, assustador, empreendedor, exponencial. A diferença para o mundo é na mão de quem você está. Porque se você for um soldado de baixa patente, ou se você é apenas um varredor de rua rejeitado, e se você não teve um pai e uma mãe para te criar, e se você passou fome na sua infância, isto pouco importa para aquele que dá o potencial. Não é a história que faz teu potencial, é o Deus que te chamou. Pastor, mas a história não interfere? Claro que interfere. Se você falar inglês, eu chego num lugar, eu falo inglês, me ajuda. Se você falar alemão, eu chego num lugar, eu falo alemão, me ajuda. Se eu sei coordenar projetos, pode me ajudar. Mas o que define o limite do potencial de cada um de nós não é o que a gente aprendeu, estudou, mas na mão de quem a gente está. Porque tem gente que não teve a oportunidade que talvez você tenha tido, mas está fazendo diferença na vida de muitas pessoas, porque está nas mãos do Senhor. Meus amados irmãos, quero ler um texto que fala de um homem que tentou fugir das mãos do Senhor. Abra sua Bíblia em Jonas. O livro de Jonas está entre Obadias e Miqueias. E você diz, e aí? Eu digo, está perto de Naum. E você fala, de Abacuque. Mas, irmão, é pertinho de Sofonias. Tá, agora vai falar sério ou vai continuar de palhaçada? Meus amados irmãos, lá no fim do Velho Testamento, tem alguns profetas assim que a gente pouco lê, com mensagens poderosas. E um deles é Jonas, até que essa mensagem aqui é bem conhecida, porque tem uma baleia envolvida. Mas a Bíblia não diz que é baleia, só diz que é um peixe grande, né? A gente acredita que seja uma baleia. Vamos lá, livro de Jonas, capítulo 1. Amém? Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiltai,
dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens com a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o haviam declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus amados, a história continua. Nós estamos falando de um homem que mais ou menos no ano de 760 é chamado por Deus para ir à cidade de Nínive. É importante que você entenda que Nínive era a capital da Síria, e nesse momento já não é mais a capital da Síria, já está enfraquecido, mas continua sendo uma importante cidade. O chamado de Deus é para que Jonas fosse para essa cidade da Síria, Nínive. A pergunta é: por que ele não queria ir? Porque o povo ninivita era um povo muito mau. O povo ninivita, quando empreendia suas batalhas, humilhava seus adversários. Coisas terríveis eram feitas. Algumas pessoas eram machucadas, enfiando-se pedaços de pau pontiagudos pelo ânus da pessoa, indo por todo o seu corpo. Os ninivitas tinham práticas de tortura que eu não posso descrever todas elas aqui, porque nós ficaríamos sensibilizados. Mas, meus amados irmãos, um dia Deus fala assim: Jonas, vai pregar para esse povo que fez muita coisa errada. Você iria? Ou você diria assim: Deus, eu quero mais é que eles vão todos para los quintos de los infernos. Dane-se eles. Povo ruim, povo que fez muita maldade, vai se ferrar, vai se danar, vai se perder, vai se destruir. Quero saber não.
E Deus fala para ele: Jonas, eu estou te falando, vai para lá. Algumas coisas provam que esse relato é verdadeiro. Uma dessas coisas é que Jesus cita essa história. Isso vai acontecer lá em Mateus capítulo 12. Uma outra coisa também que chama muita atenção é que pouco antes desse momento aqui, aconteceu algo junto aos ninivitas, que provavelmente foi o que preparou o caminho para quando Jonas fosse até lá pregar. Esses ninivitas, eles tiveram uma grande epidemia. E aquela grande epidemia foi acompanhada de um grande eclipse do sol. E no pensamento deles, Deus estava revoltado com eles, e por isso cobriu o sol e jogou uma epidemia que matou centenas e centenas e centenas de pessoas. Então, o coração daquele povo que tinha feito tanta coisa errada estava moído, estava machucado, estava sem entender o que fazer, estava acreditando: nós desagradamos a Deus. Mas Jonas tenta fugir, e diz o texto que ele tentou fugir da onde? Da presença do Senhor. É possível? Você está tentando? Você está tentando? Você acha que vai conseguir? Que esconderijo é esse? A prova de bomba celestial. Que câmera é essa de blindagens de aço, de primeiríssima, aonde você não vai ser alcançado por uma mensagem, um toque de Deus? Desista. Ele pega um barco e fala assim: vou pregar o evangelho, mas vou pregar em Tarsis. Ele entra no barco, começa uma tempestade. O pessoal começa a falar: vamos orar, todo mundo clamando, cada um ao seu Deus, clamando, vamos clamar. Aí o chefe do barco, ele vai lá no porão, chega no porão, o barco balançando. Jonas não tinha problema, ele tinha tomado um Dramin. Ele tomou uma dose de Dramin na veia, porque o balanço do barco para lá e para cá, aquele negócio todo, o cara dormindo, roncando. O cara roncando. Aí o chefe do barco fala assim: meu irmão, tu deve estar de palhaçada comigo. Qual é a tua? O que é isso, rapaz? Clama o teu Deus aí, rapaz, para ver se a gente se livra dessa. Nós vamos morrer. Nós já jogamos as cargas fora, para o navio ficar mais leve. Nós estamos desesperados. Finalmente eles decidem lançar sortes, para que, de alguma maneira, os deuses, porque eles não criam no Deus verdadeiro, mostrasse quem estava ali em pecado. E Deus, o Deus verdadeiro, mostrou. As sortes apontaram para quem? Jonas. Viraram para ele e falaram: o que tu fez, cara? Tu deve ter feito coisa muito ruim, hein? Falou: fugi da presença de Deus. Ele me mandou ir para Nínive, eu falei: vou para Tarsis. O que a gente faz agora, cara? Nós estamos com temor desse teu Deus aí, que esse teu Deus fica furioso, hein? Esse teu Deus não deixa barato não, hein? Misericórdia, que Deus é esse que você serve? É o Deus dos hebreus, é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Rapaz, mas o seu Deus é violento demais, o que a gente faz agora? Jonas vira e fala assim: me joga na água, meu irmão, senão vocês estão lascados mesmo. Eles pegam Jonas, jogam na água. Quando Jonas cai na água, vem um grande peixe e o engole. E ele fica ali, diz o texto, por 3 dias, o que não significa necessariamente 72 horas. Quando a Bíblia fala que Jesus ficou 3 dias morto, ao 3º dia ressuscitou, fica claro que pegou uma parte de um dia, para o judeu é um dia. Então ele ficou horas ali naquele peixe, pedaço de um dia, mais 24 horas, um pedaço de outro dia. Fato é que durante esses 3 dias Jonas está ali, e dentro do peixe ele resolve orar ao Deus verdadeiro. Deus dá uma segunda chance para ele. O peixe começa a ter indigestão, porque quem começa a fugir da presença do Senhor dá indigestão até em peixe. E o peixe sem saída, com aquela coisa repugnante dentro de si, porque alguém que foge da presença de Deus se torna repugnante às vezes.
E então o peixe o vomita e ele vai para Nínive. E quando ele chega em Nínive, meu irmão, ele vai pregar um sermão bem violento. Pensa no dia que o pregador estava chateado. Pensa no dia que tudo deu errado. Ele chegou na porta, vindo para o púlpito assim, feliz da vida. E alguém virou para ele e falou assim: pastor, o senhor está fazendo tudo errado. E o pastor falou assim: mas tudo, meu irmão? A começar pelo papel lá do banheiro que não foi colocado. O pastor já toma uma bordoada na entrada. Ele vai andando. Aí ele vem no caminho, já vem uma irmã e fala assim: pastor, as crianças ficaram sem biscoito goiabinha. A culpa é sua. E o homem vem andando para cá falando: tá, me perdoe, irmão, vou tentar arrumar o goiabinha. E quando ele chega aqui, já vem alguém na recepção e fala assim: pastor, faltou colete, o senhor não mandou fazer colete. E quando o homem chega aqui para pregar, ele já tomou umas 5 bordoadas no caminho. Ele está com muita raiva. Ele fala assim: agora eles vão ver só, agora é a minha vez. Jonas chegou lá revoltado, irmão. Ele foi porque Deus falou: você vai. Mas nervoso. E ele pregou um sermão mais ou menos assim: aí, ninivita, aprontaram com os outros? Tua hora está chegando, tua batata está assando, sua cambada de água de salsicha. Aprendi ontem essa. Serve para nada. Vocês são uns águas de salsicha. Vocês não prestam para nada. Vocês vão, sucumbir diante do Deus Todo-Poderoso. Vocês vão tomar uma rajada de glória aqui, meu filho. Vai queimar vocês todinho e eu vou aplaudir. Agora você imagina que loucura o cara pregar isso no meio de um povo que já tem o sangue quente, o sangue meio sergipano com italiano misturado com paraibano. Você imagina só, o cara estava louco, o cara perdeu o juízo, vão matar esse cara. Ele senta a mamona, ele fala pelos cotovelos: vocês vão pagar o preço, seus miseráveis. Ele fazia o eco: miseráveis. Meus amados irmãos, quando Jonas pensa que os caras vão se lascar, os caras falam assim: moço, pode falar, miserável. Olha o pregador fazendo isso, coisa linda, né? Fala, pobre homem, miserável. Aí o povo de Nínive fala assim: o senhor tem razão. Nós fizemos muita coisa errada mesmo. E a gente desagradou o Deus Todo-Poderoso. O senhor tem toda a razão. A gente não tinha direito de fazer isso não. Mas nós queremos o seu Deus. Se o seu Deus nos aceitar, se o seu Deus nos perdoar, se o seu Deus ouvir a nossa voz, nós vamos clamar, e nós vamos exaltá-lo, e nós vamos servir o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Acho que Jonas falou assim: não. Mas não adiantou. A mensagem entrou, e aconteceu uma coisa espantosa. Diga comigo: uma coisa espantosa. O que foi, gente? A cidade inteira se converteu. A cidade inteira se converteu. Meus queridos irmãos, qual era o potencial de Jonas? Salvar a cidade mais pervertida da época por completo. Levar uma mensagem pacificadora, uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de quebrantamento e atingir todos os corações do povo mais nojento e cruel da época. Qual é o teu potencial? O que inibe o nosso potencial espiritual, irmãos? 3 coisas. Primeiro, ignorar que Deus tem um propósito para cada pessoa. Ignorar. Jonas achou que ele poderia definir o propósito dele. Quem tinha um propósito para ele era Deus. Não é ele que define o seu propósito de vida.
O que inibe nosso potencial espiritual? Segundo, querer executar para Deus apenas o que nos dá prazer. Eu vou pregar para o povo de Tarsis, povo bonitinho, eles moram perto de uma praia bonitinha, tem um shopping lá bem grande, tem lá uma sala de cinema que tem bastante espaço, que a cadeirinha treme, tem lá uns restaurantes italianos, tem lá umas churrascarias, é lá que eu vou pregar, só para os bonitinhos. Muitas vezes nós queremos fazer para Deus o que nos dá prazer, mas muitas vezes a nossa experiência com Deus será em fazer o que Ele tem prazer em ver a gente fazendo. Terceiro, o que inibe o nosso potencial espiritual? Fugir da presença de Deus. Muitos de nós estamos fugindo da presença de Deus. A gente não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra, nós não temos vida devocional, a gente acorda de manhã que nem uma pessoa, um animal irracional, que acorda de manhã e fala assim: o que eu vou comer hoje? E a gente não consegue nem falar nem com Deus assim: Deus, obrigado porque eu acordei, bom dia, prepara o que eu vou comer hoje. Prepara o que eu vou fazer hoje, prepara o que eu vou falar hoje, me ajuda a vencer as tentações de hoje, me ajuda a vencer as ciladas do inimigo hoje. Deus, tem misericórdia da minha vida. Agora, como vive quem não está inserido no propósito espiritual? Fique atento agora. Se você está vivendo para os seus projetos, para os seus sonhos, pastor, eu quero ter tantos imóveis, eu quero ter tanto de aluguel, eu quero ter tanto disso, eu quero construir tantas casas. Pastor, eu quero terminar o curso tal, eu quero passar no concurso tal, eu quero ter a minha carteirinha da OAB. Senhor, pastor, depois eu penso em Deus. Fica atento numa coisa: como vive alguém que não está inserido em um propósito espiritual de vida? Primeiro, você vai viajar sem projeto. O cara entrou no navio, sabe o que diz o texto que a gente leu? Eu não estou lendo os versículos todos aqui agora. Diz que entrou no navio sem ter rumo. Pegou o navio, aí decidiu: vou para Tarsis. Não tinha um projeto. Depois resolveu ir para Tarsis, não tinha projeto. Você começa a viver a vida sem um projeto espiritual. Você viaja sem projeto. Você está avançando na vida. Você morava lá na casa dos fundos, agora você veio para cá da frente, agora você foi para um prédio melhor, agora você está querendo comprar a cobertura, você está avançando na vida, você está ganhando dinheiro, você mudou de carro, você comprou isso, comprou aquilo, seus filhos estão numa escola boa, mas você não tem projeto, porque você só vive para esse mundo. E qualquer projeto aqui morre. Os únicos projetos que permanecem são os projetos que têm durabilidade eterna. Eu não estou dizendo que eu não vou viver aqui, eu não estou dizendo que eu não vou ganhar dinheiro aqui, eu não estou dizendo que eu não vou empreender aqui, eu não estou dizendo que eu não vou comprar uma casa aqui, um carro aqui, eu não estou dizendo que eu não vou passear aqui, eu estou dizendo que mesmo usufruindo das coisas da vida, eu tenho que ter projeto espiritual. Segunda coisa que acontece quando você não está inserido no projeto espiritual: você usa a sua liberdade para coisas prejudiciais. Jonas usa a sua liberdade para fugir de Deus. Uns usam a liberdade para poder frequentar uma boate, outros usam a liberdade para poder beber. Não, porque acabou aquele negócio de bebida, não sei o que lá, agora os crentes podem beber à vontade, qual o problema? É só não embebedar. Aí você pronto, aí você agora é o campeão das batidas. Na sua casa tem um barzinho maravilhoso, olha que beleza, todo mundo vai na sua casa e enche a cara. Você é o maior patrocinador de bebeção da paróquia aí, ó. Aí você fala: o crente promove, você não bebe mais, porque você não embebeda, mas quem vai na sua casa você não tem controle. Aí a coisa vai. Querido, olha só, você tem que saber o que você quer com Deus. Ou você quer tudo, ou você não quer nada. Quem quer mais ou menos vai perder o rumo da história. Você tem que saber. Meus amados irmãos, você usa a sua liberdade para fins prejudiciais, fugir da vontade de Deus. Que loucura é essa?
Terceira coisa que acontece, quando você não está inserido num projeto espiritual, você gera tempestade para quem está ao teu redor. Agora você vê só, ele entra no barco, mas ele não está no projeto de Deus. Aí Deus começa a botar tempestade no barco. Quem estava pagando o pato agora? Só Jonas? Quem? Todo mundo. Muitas pessoas estão pagando um preço por causa da sua infidelidade. Quantas mulheres estão chorando porque você tem sido uma pessoa fora do projeto de Deus? Quantos filhos estão sofrendo porque você está fora de um projeto de Deus? Quantas mães que choram porque seus filhos estão fora de um projeto de Deus? Quantas vezes a sua igreja sofre porque você está fora de um projeto de Deus? Quantas pessoas estão morrendo porque você está fora do projeto de Deus? Morrendo, pastor, ninguém morreu por minha causa, não. Eu não estou falando que morreu fisicamente, mas já morreu família, já morreu alegria, já morreu a paz, porque você não foi um testemunho vivo do poder de Deus naquele lugar, naquele trabalho, naquela rua, naquela vizinhança, naquela família. Você senta para almoçar hoje, domingão, você senta para almoçar, a família está toda ali, aquela macarronada cheia de queijo ralado em cima, todo mundo falando ao mesmo tempo, é um tiro de farofa para lá e para cá, o tempo para lá e para cá, o tiroteio. Você não tem coragem de virar para a sua família e falar assim: eu queria fazer uma oração aqui. Você não tem peito para isso, e talvez você não tenha nem moral para isso, mas o Espírito Santo está te levantando hoje para você ter essa moral, sim. Está te levantando hoje para te usar assim. Você é muito especial, você tem um potencial incrível, você tem um potencial incalculável. Deus quer te usar para algo muito maior. Você tem que tomar posição agora. Meus irmãos, quando a gente toma posição, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Queridos irmãos, em quarto lugar, quando você está fora de um projeto espiritual, você se aliena da crise espiritual que te rodeia. Você está falido espiritualmente e você nem nota. Seus filhos não estão buscando a Deus, estão indo, estão amando o mundo, estão, ai mundão, que delícia, você não está notando. Seu casamento está ficando por um fio, você não está notando, sabe por quê? Porque Jonas, quando se afastou do propósito de Deus, estava todo mundo desesperado. Os caras estavam lá, meu Deus, e agora? Ele estava fazendo o quê? Dormindo. O sono é fuga. Tem mulher que dorme e dorme muito, e o marido fala assim: mulher preguiçosa, mulher, poxa, mulher, essa mulher aqui, pelo amor de Deus, parece um urso hibernando. Essa mulher dorme muito para não ter que conviver com você. Essa mulher pode estar dormindo muito para não ter que enfrentar os problemas da casa. E tem homem que dorme muito também, para não ter que ouvir as reclamações o tempo inteiro, as críticas o tempo inteiro, porque crítica pode vir, reclamação pode vir, é lícito no casamento isso, mas tem que vir incentivo também, está vindo? Tem que vir palavra de afirmação também, está vindo? Palavra de amor também está vindo? Carinho também está vindo? Ou é só pancada? Você é isso e pronto. E nunca vem, mas você é muito importante para mim. Eu acredito em você. Vamos junto, como eu posso te ajudar? Como é que tem sido a tônica da tua casa? Você pode estar alienado da crise que está ao teu redor. Em quinto lugar, quando a gente está fora de um projeto espiritual, você nunca usufrui do poder de uma vida de oração. Interessante isso. Todo mundo, diz o texto no versículo 6, estava orando aos seus deuses. E Jonas? Esqueceu como orar. Não sabia orar. Quando falaram: o que a gente faz com você? O que ele falou? Deixa eu fazer uma oração. Não. Tem jeito não, me joga na água. Ele esqueceu como fala com Deus. Tem gente que nem aprendeu e tem gente que esqueceu. Qual é a sua? Pastor, eu nunca aprendi a falar com Deus mesmo. As minhas orações começam e 15 segundos depois eu já estou no Japão. E daqui a pouco eu oro, 5 segundos depois eu já estou na Noruega.
e algumas vezes em Marte, e muitas vezes na Lua. Querido irmão, a oração se desenvolve pela prática da oração. Se você valorizar a oração e insistir, você vai aprender a orar e sentir a presença de Deus. Nós fizemos uma campanha aqui de 30 dias para aprender a orar. Leia aquele livro de novo. Peça a Deus que faça aquilo acontecer na sua vida. Peça a Deus que te dê um brilho na oração. Busque o Espírito Santo e não abra mão. Ore até algo acontecer. Ore até algo acontecer. Ore até algo acontecer. Porque um dia, lá no capítulo 4 de Atos, os caras começaram a orar. E o que aconteceu? A casa tremeu. E todos foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Sexto lugar, quando você está fora de um plano de Deus, fracassos pessoais podem levá-lo a querer a morte. Há muitas pessoas que têm um fracasso que tem conserto. Há muitas pessoas que têm uma perda, mas você pode reconquistar, você pode tentar de novo, mas elas perderam a esperança. Jonas vira no versículo 12 e diz: pode me jogar na água. Tem uns irmãos aqui que moram na Zona Sul. Sabe que o povo da Zona Sul me contou que eu não sabia? Toda semana, praticamente, todo mês, todo mês, é semana ou é mês que eu não lembro? Praticamente todo mês tem suicídio na Zona Sul. Vocês sabiam disso? Todo mês tem suicídio na Zona Sul. Ah, pastor, mas ninguém está divulgando. Não divulga porque dá ideia para outro. Porque tem gente que é tão descabeçado, tão água de salsicha, que se ele fala assim: rapaz, olha que o cara se jogou, olha que legal, de onde que foi? Como é que ele fez? Ele pegou impulso como? Ele não fica falando dos caras que se jogam na ponte Rio-Niterói, não fala. Porque ao invés de conscientizar, dá ideia para o cara, fala: também vou, legal, hein? Não tem jeito não? Não sobra nada não? Então eu vou. Meus amados irmãos, você pode pedir a morte. Agora, última coisa: quando você está fora de um projeto de Deus, sua credibilidade se perde. Irmãos, quando a gente está fora de um projeto de Deus, deixa eu te falar uma coisa: a nossa vida espiritual também vai falir. Estou cheio da glória de Deus, estou cheio da presença de Deus. O que você está fazendo para Deus? Eu sou lá de uma equipe da igreja lá, tal. É isso. Não se engane. Gente que está cheio, dá de beber. Gente que tem fruto, alimenta. Ovelha sadia, dá cria. Crente cheio do Espírito Santo, derrama. É o crente esponja molhada. E o crente esponja seca. O crente esponja seca, você já viu uma esponja seca? Tem uma aguinha aqui, você bota a esponja seca, assim que ela faz? Suga tudo, não é? Tem gente que está na igreja, é esponja seca. Meu irmão, você fala assim: agora eu vou e tal, Deus vai me usar e tal. Ele fala assim: até parece. Ele fala: eu já fui assim também, isso passa. Você vem todo animado perto de uma esponja seca e fala: rapaz, mas que bênção a igreja. Na mesma hora que você fala que bênção a igreja, ele te enumera uns 35 defeitos da igreja. Não, porque na igreja, rapaz, nunca vi tanto potencial. Se fosse diplomata desse jeito, ia arrebentar, porque sabe pontuar defeito como ninguém. Aí sabe o que acontece? Você vem todo animado e tal, aí o esponja seca faz assim com você, ó. Você. Tu sai de perto dele assim, meu irmão. Sugado. Agora o crente esponja molhada, meu irmão, ele está cheio da glória de Deus, irmão. Você bota a esponja molhada aqui, ele deixa molhado. Se botar aqui, ele molha. Se botar no bolso, fica tudo encharcado. Se você botar em qualquer lugar, ele deixa. E se você cutucar ele, apertar, vai espirrar em você. Ele está cheio de Espírito Santo. Ele está cheio de alegria. Eu avancei no horário. A outra parte desse sermão eu prego outro dia. Então vou citar rapidinho.
Como é que a gente entra no propósito de Deus? Como é que a gente entra no propósito de Deus? Primeiro, ative sua vida de oração. Capítulo 2, versículo 1, a gente vê que Jonas, dentro da barriga do peixe, começou a orar. Ative a sua vida de oração, meu irmão, para você ter um projeto de Deus. Deus vai te revelar. Deus não deixa sem resposta alguém que pergunte como eu posso ser útil ao teu reino. Como entramos no propósito de Deus? Reconheça o papel de Deus na sua vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Seu dinheiro, seus bens, seu navio, seu carro, seu apartamento, seu helicóptero, seu terreno, seus projetos, seu trabalho. Isso tudo é muito importante. Mas aqui, Deus é tudo. Ele te deu. Ele pode tirar. Mas Ele continua sendo Deus na sua vida. Terceiro, decida. É isso que nós vemos no versículo 6. Só para falar o texto rapidinho. Versículo 6 do capítulo 2. Versículo 6 diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Que declaração de amor de Jonas dentro da barriga do peixe. Você pode estar na barriga do peixe, faz uma declaração dessa, que Deus te leva para a maior conquista da tua vida. Ah, meus amados irmãos, decida reconhecer o papel de Deus na sua vida. Terceiro, decida dar o seu melhor a Deus, onde Deus te quer. Versículo 9 diz: te oferecerei sacrifício. Em quarto lugar, entenda que apesar de suas limitações, se você estiver nos propósitos de Deus, não há limite para o que vai acontecer. Uma cidade foi salva. Passos seguintes ao estômago do peixe. O que aconteceu? Jonas foi vomitado, foi para Nínive com raiva, pregou, todo mundo se converteu. E detalhe, no caminho para Nínive, ele passa por uma árvore que não estava dando fruto. E porque não deu fruto, ele ficou revoltado. Dá uma olhada na incoerência. A gente fica revoltado com uma árvore que não dá um fruto, mas deixa 600 mil pessoas ir para o inferno. Era mais ou menos essa a população de Nínive. 600 mil pessoas se converteram pela pregação de um homem revoltado. Fica de pé aí. O último passo da vida de Jonas. Jonas ganha uma lição de Deus sobre o amor aos seus propósitos. Capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha o que Deus fala para Jonas. Ô Jonas, você tem raiva da cidade de Nínive? Eu não vou ter compaixão deles. Tem 120 mil crianças lá, que não sabem discernir, e também tem bichinho lá. Deus, com carinho pelos animais, porque um animal foi o instrumento, foi a incubadora do grande missionário Jonas. E Deus fala: eu não vou ter misericórdia da cidade que tem 120 mil crianças, que não tem nada a ver com o que os seus avós fizeram. É justo, Jonas, essas crianças pagarem porque seus avós fizeram coisa feia? Meus amados irmãos, eu acredito que Deus tem um mover para a nossa vida. Agora você tem que tomar posição. Você tem que decidir algo com Deus. Você tem que querer algo a mais com Deus. Nós estamos chegando a 3 mil. Quantos você trouxe? Nós temos 404 células. Quando você vai abrir a sua?
Eu abri minha célula no Terreirão, quinta-feira. Minha célula é show de bola. Tem um rapaz que estava afastado do evangelho. Eu falei para ele: você vai ser meu auxiliar aqui, vou te preparar. Esses pecados que você tem na vida aí, vamos largar tudinho, vamos largar, que Deus quer te usar. Hoje ele estava aqui no Tadel. Ele estava aqui. Pastor, você lidera todas as células. Você abriu uma célula no Terreirão? Eu abri. Eu queria ter de novo a alegria que eu tive no início de tudo, quando tinha uma célula na Barra da Tijuca, na minha casa. E eu ali ia cuidando das pessoas e abrindo células. Falei: eu quero abrir de novo uma célula. Eu quero ter essa experiência de novo. E eu fui lá, foi tão gostoso. E a gente teve uma decisão por Jesus na célula. Uma vida foi alcançada porque eu abri mão do meu futebol de quinta-feira. Inclusive o futebol perdeu muito com isso, para estar ali falando do amor de Deus. Sou pastor, presidente de quase 3.000 pessoas. Mas quero dizer para você que se um dia tivesse que começar tudo de novo, porque Deus me enviou, iria para qualquer canto desse mundo e começaria uma célula. Eu não sei qual é a sua paixão por Jesus. Eu não sei a que você está disposto. Para de reclamar dos outros. Para de ficar pedindo atenção de pastor. Ah, pastor não me deu atenção. Para com isso. Você tem a atenção do líder de célula, do supervisor de setor, do supervisor de área, e você fica só reclamando que o seu pastor de rede, que o seu pastor, né, tal, e os pastores ficam se tentando equilibrar. Para com isso. Vem para o olho do furacão. Toma posse do teu chamado. Nos ajude a cuidar de todos. E quando precisar, fala com um pastor. Estou precisando, não fica de boca não. Fala, estou precisando, que um pastor vai te ajudar. E nós vamos firme em direção à marcha gloriosa do povo de Deus. A cidade do Rio de Janeiro vai ser transformada. Vai ser transformada. Tem um avivamento sendo semeado nesse lugar. Oremos. Santo Deus, que saiamos daqui decididos a viver plenamente o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, Deus te abençoe.